embebedar para dissipar os órgãos genitais. Este é o esquema que teria sido usado pelos indiciados para atingir o seu objetivo. Segundo a polícia em Tete, os supostos, quando se aperceberam que a sua vítima já estava embriagada, levaram-na até ao local onde foram cortadas as partes íntimas. O Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, aqui na província de Tete, confirma o crime macabro ocorrido na região de Ntengo-Ambalame, no distrito de Tsangano, e ainda avança que 4 pessoas já estão a contas com a corporação. Portanto, 5 indivíduos com idades compreendidas entre os 29 e 32 anos de idade teriam aliciado um indivíduo de seus 33 anos de idade a um local de venda e consumo de bebidas alcoólicas, venda e consumo ilegal de bebidas alcoólicas neste caso, de onde, após este indivíduo se encontrar num elevado estado de embriaguez, teriam conduzido para um local ermo, de onde, por meio de um objeto cortante, teriam castrado os órgãos genitais deste indivíduo e, de seguida, abandonado este mesmo indivíduo inconsciente no local. O porta-voz da polícia em Tete indicou que a vítima está a receber cuidados médicos no Hospital Distrital de Angônia. Entre os 4 detidos está uma mulher tida como a suposta mandante. Nós confirmamos o envolvimento de uma cidadã, neste caso dos seus 29 anos de idade. Presume-se que esta mesma cidadã seja mandante. A corporação desencoraja o consumo de bebidas alcoólicas em ambiente de festa nesta época da Covid-19 e fez saber que foi destacada uma força policial na região para eliminar focos de venda e consumo de bebidas alcoólicas. A polícia já foi lavrada a respectiva peça de expediente, que também já foi encaminhada às outras entidades de administração de justiça para a posterior responsabilização. Para a responsabilização dos seus atos, já foi lavrado e entregue à administração da justiça o respectivo auto. Porque estamos neste período de estado de emergência, também já foi garantido o reforço do contingente policial no local para eliminar quaisquer foco de venda e consumo de bebidas alcoólicas. O distrito de Tsangano faz fronteira com o vizinho Malawi e as referidas bebedeiras, tal como esta que acabou em morte tensional, podem reduzir a zero os esforços das autoridades no combate à pandemia do novo coronavírus.